Prezados irmãos, prezados amigos, convidamos a todos para uma reflexão para o nosso programa semanal Fonte da Vida. Este programa tem o objetivo de abençoar as vossas vidas. Este programa tem o objetivo de alcançar vidas através da rádio, através das redes sociais. E hoje convidamos para uma reflexão da Palavra de Deus, num texto qual se encontra em Atos, capítulo 11, versículo 19 e versículo 20. Diz o seguinte: Ora, os que foram dispersos pela perseguição desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvintes da igreja em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Ora, homem de bem, ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. A igreja, em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Meus amados, quando o assunto é missões, quando o assunto é divulgar o reino de Deus, o Evangelho de Cristo para as nações, uma das igrejas que sempre vem em mente é a igreja de Antioquia. Esta igreja tem várias características, as quais provavelmente a tua igreja, onde você congrega, também tem. E se não tiver, é sempre bom rever a nossa situação como igreja local. Esta igreja de Antioquia, ela surgiu através de um movimento iniciado pelo Espírito Santo. Ele permitiu com que Estevão fosse apedrejado, e ao ser apedrejado, os cristãos saíram de Jerusalém e começaram a anunciar o evangelho em outros lugares, inicialmente somente aos judeus. Mas chegando em Antioquia, também anunciaram o evangelho aos gregos. Isto trouxe com que a igreja de Antioquia tivesse uma característica diferente das demais. Era uma igreja cujo qual era composta por nacionalidades diferentes. Veja, a grande oportunidade que nós temos, e que a igreja também teve, ela encontrou em Antioquia várias nacionalidades. Porém, ela foi impulsionada pelo Espírito Santo, a partir de uma morte de um irmão em Cristo. Veja que grande lição. Às vezes é necessário que alguém morra para que a igreja se desperte para missões. Às vezes é necessário que algo muito desagradável aconteça na nossa vida para que nós nos despertemos para buscar mais a Deus. E aqui a história nos conta que, após a morte de Estevão, os cristãos foram até Antioquia e ali começaram a anunciar o evangelho para diferentes povos. E a igreja de Antioquia nasceu com esta visão missionária, esta ação missionária e também com várias nacionalidades ao mesmo tempo. Então, uma das características importantes da igreja de Antioquia era a pluriculturalidade, tanto na diretoria, na administração, como também no seu rol de membros. Outro exemplo que nós temos, nós podemos encontrar no versículo 27 de Atos 11, 27 a 30, era uma igreja com grande generosidade missionária. Haviam profetas que profetizaram que viria uma grande fome em toda a terra, e ela veio. Então os discípulos de Antioquia decidiram levantar recursos, levantar donativos para os irmãos que viviam na província de Judeia. Veja, agora era uma igreja missionária fazendo missões. Uma igreja que nasceu com um impulso missionário,
mas já nasceu com uma visão missionária. Eles agora estavam retribuindo para a igreja em Jerusalém, dando-lhes ajuda, suporte e generosidade. Então, uma das características da igreja de Antioquia é que esta igreja, ela era uma igreja generosa, com visão missionária. Ela não esperou primeiro terminar a construção da igreja local, ela não esperou primeiro se fortalecer como igreja local, ela fez as duas coisas simultaneamente. Ela se fortaleceu como igreja local, mas também já teve uma mão generosa, um coração generoso, que ajudou os cristãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Terceira característica da igreja de Antioquia, capítulo 13, versículo 2, nos diz que eles jejuaram e oravam, e estavam sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo lhes havia dito que deveriam separar a Saulo e Barnabé para enviá-los como missioneiros, como missionários. Mas eles somente podiam entender isto porque era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque era uma igreja que orava e jejuava. Meus amados ouvintes, prezados irmãos, amigos que me veem ou que me ouvem por alguma rede social, ou através da rádio, ou da internet, ou alguma rede social que me acompanha, eu quero olhar para ti, quero dirigir-me para você e perguntar: como está a tua vida de oração? Quando Deus falar contigo, você entende que é de Deus ou você duvida? Se Deus tem um propósito, ou quer transmitir este propósito para a tua vida, você entende que é o propósito de Deus, que é a voz de Deus, ou você tem dúvidas em relação a quem está falando contigo? A igreja de Antioquia, ela não tinha dúvidas. Ela entendeu claramente que foi o Espírito Santo quem lhe estava avisando que deveriam separar algumas pessoas para a obra missionária de fato. E então eles entenderam, porque era uma igreja que vivia em oração e em jejum. Esta é uma característica que a igreja local e a igreja atual não pode perder. Meu prezado amigo, meu prezado irmão, eu quero conclamá-lo novamente: volte aos estudos bíblicos na tua igreja, volte a frequentar as orações na tua igreja, volte a frequentar as campanhas de jejum e oração promovidas na tua igreja, ou faça você mesmo um calendário de jejum e oração para que você possa ter mais intimidade com Deus e entender qual é o plano de Deus na tua vida. E a última característica da igreja de Antioquia é que ela enviava os seus melhores líderes para a obra missionária. Capítulo 13, versículo 1 e 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, Barnabé e Saulo eram os líderes da igreja de Barnabé, eram os pastores da igreja de Antioquia, perdão. Barnabé e Saulo eram os líderes da igreja de Antioquia, mas o Espírito Santo tirou os líderes da igreja para enviá-los, e a igreja os abençoou. Não era uma igreja egoísta, não era uma igreja com a visão fechada, ou coração fechado. Era uma igreja disposta a entregar os seus melhores líderes. Era uma igreja disposta e aberta a abençoar os seus melhores líderes e pastores para esta obra missionária. Eles apoiaram, eles abençoaram, eles entenderam que era a voz de Deus, que era a missão de Deus, que era o plano de Deus. E esta é uma das características que a igreja local e a igreja atual não pode perder. A igreja atual precisa abençoar os seus líderes, precisa orar por seus líderes, precisa colocar as mãos sobre o seu pastor e permiti-lo com que ele faça viagens missionárias, obras missionárias, trabalhos missionários. A igreja precisa acompanhá-lo em oração, em ofertas, em apoio. Se possível for, acompanhá-lo nas viagens, mas a igreja local e a igreja atual precisa também estar aberta a entregar o melhor que ela tem para a obra missionária.
Por isso que esta igreja foi considerada realmente uma igreja cristã. Porque diz o texto de Atos capítulo 11, versículo 26, a última parte diz: em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Esta é uma das características essenciais que a igreja de Cristo não pode perder. Ela precisa ser vista pela comunidade onde ela está como povo cristão, atitudes cristãs, vida cristã. Se nós formos impedidos de falar, que as nossas obras falem mais alto do que as nossas palavras. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, meu prezado amigo. Que Deus também desperta em ti um chamado missionário, pois esta obra Deus colocou no coração da igreja, na responsabilidade da igreja. Eu e você hoje precisamos ser como esta igreja de Antioquia, ser uma igreja pluricultural, diversas culturas reunidas ao redor da mesma mesa, ser uma igreja generosa, ser uma igreja de oração e ser uma igreja que envia e abençoa com o melhor que ela tiver. E assim seremos também vistos como cristãos, igreja cristã. Esta tem sido a igreja de Antioquia, a qual tem nascida por meio de uma iniciativa do Espírito Santo, porque missões é uma iniciativa do Espírito Santo. Também diz a palavra do Senhor em Efésios 2,13, é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Deus quer, basta você permitir, e assim também nós seremos igreja missionária e povo abençoado e missionário. Que Deus muito te abençoe. Eu ainda quero orar. Pai, abençoa cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos irmãos, abençoa os cristãos da era atual, que possamos ser vistos como cristãos, como aqueles cristãos de Antioquia. Abençoa a vida, abençoa as igrejas e abençoa também a nossa obra missionária nos dias atuais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém.